Questão SpaceX-AMAN 2017. Na descrição do vídeo nós temos um link contendo PDF com todas as 12 questões de história dessa prova. Baixa o PDF, responde as questões e confere o gabarito. Errou ou teve dúvidas, você analisa e responde comigo. Curta, compartilha para dar aquela moral para o canal e se inscreve para não perder nada. A Primeira Guerra Mundial iniciou-se em 1914. Coerentes com seu tradicional isolamento, o isolacionismo, os Estados Unidos da América adotam, a princípio, uma posição de neutralidade. Com relação a esses fatos, é correto afirmar que eu achei horrível essa questão, mas, de novo, como eu disse na questão anterior, é o que você tem que saber. Marcar o X no lugar correto. Quer saber os motivos dos Estados Unidos terem entrado na Primeira Guerra Mundial ou se mantido neutro até determinado momento. Vamos ver se a gente consegue encontrar um paralelo entre isso. Os Estados Unidos resolveram declarar guerra à Alemanha em função das disputas por territórios coloniais na África. Esse foi o motivo de muitos dos países na Europa terem entrado em conflito. Os Estados Unidos não se envolvem no imperialismo do século XIX com questões africanas. A única coisa que os Estados Unidos faz ali é a região da Libéria. Ele envia muitos negros norte-americanos para aquele local, afirmando que ali seria o local de liberdade desses indivíduos. Mas isso é uma outra questão, não tem a ver, a alternativa está falsa. B. A entrada dos Estados Unidos na guerra foi motivada pela revelação de uma proposta de pacto entre Alemanha e México e pelo afundamento de um navio norte-americano. Eu detestei essa questão, está verdadeiro. Isso tem a ver com o telegrama Zingerman. Deixa eu lá aqui. Zingerman. Dois N's. Que nome grande da bexiga. É o nome do embaixador ou do primeiro-ministro alemão da época. Ele envia para o embaixador alemão no México um telegrama tentando firmar um pacto de aliança com o México no ano de 1917, já no começo do ano. Só que os Estados Unidos só vai entrar na guerra em maio de 1918 e manda, no mês de agosto, 1 milhão de soldados. Mês, inclusive, que a guerra vai acabar. Agosto de 18. Quando os 1 milhão de soldados americanos desembarcam, a guerra praticamente vai ser findada entre o dia 10 e 18, salvo o melhor juízo, de agosto. Só que esse telegrama, de fato, existiu o afundamento desse navio também. Havia uma pressão justamente da Alemanha, e o tiro saiu pela culatra, de que o México ele poderia rever parte dos seus territórios que tinham sido anexados pelos Estados Unidos alguns anos atrás, no século passado, né? No caso, algumas décadas atrás, Texas, Arizona, ali, aquela região do sul da costa oeste norte-americana. E nesses acordos entre Estados Unidos, entre Alemanha e México, a intenção era que o México atacasse os Estados Unidos e os Estados Unidos ficassem ocupados nas Américas, não motivando ele a ir para o conflito direto na Europa. Então isso aí é o resultado da nossa questão, a letra B. Lembrando que o grande motivo, na verdade, foi os Estados Unidos não perceberem que não teriam seu dinheiro de volta, reavisto de volta, com o caso da saída da Rússia no final de 17 da guerra. Então, o ano de 17 ele tem diversos eventos que motivam a entrada dos Estados Unidos na guerra. Mas o que acontece em novembro de 17, com a saída da Rússia, faz com que os Estados Unidos fiquem de alerta. A Alemanha está vencendo a guerra. Se ela está vencendo a guerra, a França e a Inglaterra podem não pagar a dívida que eles têm com os Estados Unidos. Era nem com os Estados Unidos, era com os banqueiros norte-americanos, né? Então fica aí a ideia. Qual é o erro da letra C? A adesão dos Estados Unidos ao Tratado de Tríplice Entente em 1914 motivou a Alemanha a declarar guerra aos Estados Unidos. Nada a ver. Os Estados Unidos ele não declara guerra, é ele que declara guerra à Alemanha, desculpa. É a Alemanha que declara guerra a ele e não é em 14. Os Estados Unidos não foi adepto a esse movimento. Ele só entra, como eu disse, em maio de 18. D. Ataque a instalações militares americanas na Europa foi o principal motivo que levou os Estados Unidos à guerra contra a Alemanha. Os Estados Unidos não tinha essas
referidas bases ou instalações militares na Europa nesse período. E a letra E, os Estados Unidos se manteve neutro até o fim da guerra? Não. Lembrando que a SpaceX tem cobrado muito as questões sobre o tratado do Woodrow Wilson, né? Os 14 pontos do Wilson. É melhor você ficar ligado e não esquecer nada disso. Turma, desejo a todos bons estudos. Espero que tenha sido a contento. Curta, compartilha para dar aquela moral para o canal. Até a próxima.